pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Alicia Porto, eu sou jornalista, moro em Porto Alegre e trabalho com diagramação de materiais impressos e materiais digitais. Hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre o nosso terceiro módulo da oficina de comunicação para artistas. Esse terceiro módulo vai falar sobre conteúdo visual. Oi gente, eu sou Luísa Ritter, sou de Resende, interior do Rio. Sou formada em jornalismo e há cerca de 7 anos me dedico à comunicação de projetos artísticos e à sua produção. Além de pensar criativamente a divulgação de projetos, eu também leciono oficinas e cursos para que artistas possam se apropriar das tecnologias da comunicação. Nesse módulo, iremos explicar um pouco sobre designer e composição visual, produção e edição de vídeos, além de produção e edição de fotos. Bora lá? Então a gente vai começar falando sobre design e composição visual, que são duas coisas muito importantes para você transmitir uma mensagem bem clara e ter uma composição visual muito equilibrada e harmônica. Então, para isso, um designer precisa saber trabalhar com diferentes elementos e saber diagramar eles da melhor forma possível. Porque existem regras visuais que te ajudam a entender o material. Por exemplo, quando você olha uma página de revista, você está acostumado a ver fotos grandes, páginas coloridas, elas divididas em colunas. A mesma coisa acontece com flyers, com panfletos. Os nossos olhos estão acostumados com esses materiais. Também é bom lembrar que existem diferentes tipos de designer. Existe o design de marca, que cuida da identidade visual e tudo que compõe a comunicação visual de uma marca. Existe o design editorial, que cuida da diagramação de materiais impressos, como livros, revistas, jornais. Existe também o design digital, que cuida de tudo aquilo do mundo virtual, do mundo online. Existe o web designer, que cuida de sites e plataformas online. Existe o design de produto, que cuida de embalagens e produtos físicos. E existe também o motion design, que cuida de vídeos, animações, tudo isso que é animado e compõe elementos em movimento. Também é bom a gente pensar o que esses profissionais criam. O designer ele vai ser responsável desde o briefing, que é todo aquele processo de entender o que o cliente quer, entender a ideia da imagem que vai ser passada. Ele também cuida muito da criação das peças, então ele vai compor aquelas imagens e criar tudo do zero, botando elementos para transmitir aquela mensagem. Ele também cria as imagens, então ele vai produzir fotografia, às vezes ele vai criar animações do zero, ilustrações. E ele tem que dominar as principais ferramentas para ele conseguir fazer essa criação e edição do material. Uma boa maneira de começar a aprender sobre esse assunto é ter em mente os principais pilares do design. Primeiro a gente vai falar sobre hierarquia visual, passando por escala e repetição. E em seguida a gente vai falar sobre as cores, os espaços e, por último, a tipografia. Vamos começar pela hierarquia visual. Isso vai te ajudar a entender quais elementos você deve priorizar nas suas peças. Então vai deixar mais claro para o leitor o que é realmente relevante e o que é apenas complementar. O que já nos leva para o segundo ponto, que é escala. A escala é o tamanho dos elementos. Isso também vai te ajudar a determinar a hierarquia, porque quanto maior o elemento, mais destaque ele vai ter na sua peça. O nosso terceiro ponto é repetição. Isso pode parecer meio ruim, mas no design, repetição significa padrões. Você repetir uma coisa vai deixar a sua identidade visual mais coesa. Quando você for criar um material, você não pode simplesmente jogar as cores, os elementos. Você tem que pensar direitinho onde é que tu vai pôr cada coisa e por quê. Mesmo se a escolha for um conteúdo bem colorido, você tem que saber justificar por que tu está fazendo isso. O nosso próximo pilar são as cores. As cores também precisam ser pensadas e você precisa definir uma paleta de cores que você vai usar em todas as suas produções gráficas. Você deve lembrar que as cores também transmitem sentimentos e sensações diferentes. Então, quando você for pensar numa cor, pense no que ela transmite. As combinações também vão demonstrar estilos e tendências que podem indicar como é a sua marca. Em seguida, nós vamos falar sobre espaços. Você precisa organizar essa peça muito bem. Os espaços em brancos também dão respiro ao leitor, mas eles têm que ter alguma coesão. Nosso último pilar é a tipografia, que são as fontes que você vai usar. Essas tipografias, elas também precisam ter a ver com a sua marca. Elas vão ser serifadas, sem serifa, vão ser do tipo fantasia. Isso tudo você vai ter que pesquisar e dar uma olhada com muito cuidado. Uma boa ideia é consultar sites de comparação de tipografias, porque assim também você pode pensar nas combinações de tipografia. Agora, por último, a gente vai falar sobre finalização das peças.
começando pelas impressas. A primeira coisa que tu deve cuidar é o formato. O que é o formato? O formato é o tamanho final da sua peça. Ela vai ser do tamanho de uma folha 4, que é uma folha de ofício normal, uma folha 5, que é metade disso, a 6, que é menor ainda. Ela vai ter dobras, vai ser frente e verso, tudo isso tem que ser pensado quando você for pensar no material que vai ser impresso. Outra coisa que tu precisa prestar atenção é as cores. Para materiais impressos, a gente usa o padrão CMYK, que é a combinação de 4 cores: ciano, magenta, amarelo e preto. Não é o mesmo padrão para artes digitais. Então fica atento, porque se o padrão estiver errado, quando você mandar para impressão, as cores impressas vão ficar diferentes das do seu monitor. Depois você precisa pensar sobre o papel. Tem diferentes tipos de papéis e diferentes gramaturas. E o papel que você escolher vai representar um significado diferente para o produto entregue. Os papéis mais conhecidos são o sulfite, o offset, o couché e o reciclável. O sulfite é o papel mais comum, que você encontra em qualquer livraria. O offset é muito parecido com esse. É um papel bem simples e bem barato. Então é usado muito para cadernos, livros, materiais que vão conter muitas folhas e que o papel grosso vai encarecer o material. Já o couché é um papel mais resistente e ele pode vir com acabamento fosco ou acabamento brilhoso. Já o reciclável, como o nome mesmo diz, é feito a partir de um processo de reciclagem de outras folhas. E outra coisa que tem que pensar, depois de decidir o papel, é a gramatura. O que é a gramatura? A gramatura é a grossura do papel. Quanto mais grosso, mais resistente ele vai ser. Mas nem sempre tu vai precisar de um papel muito grosso no teu material. Agora vamos falar sobre os arquivos digitais. Você vai se preocupar com coisas bem diferentes. A primeira coisa que você deve pensar é movimento. Adicionar movimento no material pode deixar ele muito mais atraente. Se for possível, pense em botar vídeos e animações para complementar o teu conteúdo. O segundo ponto é resolução. A resolução vai determinar a qualidade de uma imagem. Ela é medida por dpi. A sigla em inglês significa literalmente ponto por polegadas. Quanto mais pontos tiver numa polegada, maior vai ser a qualidade daquela imagem. Atenção, uma dica: se você tem uma imagem de baixa qualidade, tente reduzi-la. Quando falamos sobre arquivos digitais, a gente tem que pensar em que plataformas a gente vai hospedar eles. Talvez nem todo mundo se arrisque na programação, mas hoje em dia existem plataformas que nos ajudam nisso, automatizando a produção desses sites e blogs. Talvez as mais conhecidas para blogs sejam o Tumblr, o Blogspot e o WordPress. Mas se você quer se arriscar para uma coisa um pouco mais complexa, o Wix ajuda a criar sites muito bons, inclusive com e-commerce. E para que mais pessoas consumam seu conteúdo, você precisa pensar nelas. E qual a experiência que você está proporcionando? Estude como o público interage com seu conteúdo. Ele é acessível para todos? Ele é intuitivo? Uma boa maneira de testar isso é enviar para os amigos, familiares e ouvir sugestões, dicas e críticas. Agora, para finalizar o nosso primeiro tópico do módulo, eu vou dar 3 dicas de criação para vocês. A primeira delas é: busque referências. Procure páginas e perfis com temáticas parecidas com as suas. E daí veja o que dá certo, o que não dá, o que é interessante e o que você pode usar na sua própria criação. A segunda coisa é composição. E não tem mágica nem mistério. Você tem que ir jogando os elementos e ir tentando trabalhar com eles. Vá testando até o negócio ficar legal. O último passo é a finalização. Antes de salvar o seu arquivo, se você usa algum software ou programa especializado, cheque todas as informações e salve ele com frequência para não perder nada. Oi, gente, voltei. Agora vamos falar sobre técnicas para registrar boas imagens do seu trabalho. Vamos começar a falar sobre a produção de vídeos. Lembrando que tudo isso que eu vou falar aqui agora pode ser realizado tanto com uma câmera profissional ou com o celular. Eu, por exemplo, estou gravando esse vídeo aqui agora com o meu aparelho telefônico. Vamos começar pelo roteiro. Antes de iniciar qualquer gravação, é muito importante você planejar. Tudo na vida é planejamento, né, gente? Então, para facilitar o seu conteúdo e garantir que o resultado seja como você espera, faça um roteiro. E eu vou falar agora sobre algumas dicas que são essenciais para ter no seu roteiro. Bem, um roteiro básico ele deve conter principalmente breves descrições das cenas, local de gravação, texto das falas ordenado, ou seja, a ordem, né, das pessoas que vão falar e o nome das pessoas que vão estar ali falando também. Narrações em offs, né? O que são narrações em offs? Quando aparece uma imagem e a voz da pessoa, né? Não necessariamente apareceria eu aqui, apenas a minha voz, né? Trilha sonora e efeitos sonoros, né? No caso, quando
quando houver, né? Quanto ao ambiente ideal, né, para você realizar a sua gravação, tenta pensar em um lugar, principalmente que seja livre de ruídos, né, e bem iluminado. Aqui no caso eu estou gravando simplesmente com uma luminária atrás do meu aparelho celular. E o enquadramento é um dos pontos mais importantes, né, na hora de compor a cena. É por meio dele que você vai posicionar, né, os elementos visuais nos seus devidos lugares, criando uma harmonia estética, né, assim, na sua imagem. As técnicas mais utilizadas entre os profissionais, né, do vídeo, do audiovisual, é a respeito das regras dos terços, né, ou os 4 pontos de ouro. Que são nada mais nada menos, né, você imaginar aonde que vai ficar a sua imagem. Observa, eu tô mais pro cantinho, né, do vídeo, deixando esse espaço aqui do lado vazio. Uma das mais importantes dicas de filmagem se diz respeito à estabilização da imagem. Com certeza você já deve ter visto algum vídeo, né, meio tremido assim, isso dá a sensação um pouco de amadorismo. Então, para evitar que isso aconteça, tenta investir, né, em algum tripé, por exemplo. Eu estou usando um pequenininho de celular, mas você também pode posicionar o seu aparelho ou a sua máquina em um lugar que seja estável. E caso você vá gravar na rua, né, que seja alguma imagem em movimento, existem algumas técnicas, por exemplo, que é apoiar, né, o seu braço no seu peito, né, que vai te dar mais estabilidade, né, os cotovelos assim, no corpo. Isso dá mais estabilidade e garante que a imagem não saia muito tremida ali. Agora, se você vai filmar realmente com o celular, essas dicas que eu vou dar agora são realmente super importantes para você. Primeira coisa que normalmente a gente não pensa e que é o básico dos básicos é limpar a lente do celular. Passa um paninho com álcool ali que já vai melhorar muito. Os áudios. Para a gente poder ter uma boa gravação, então a gente precisa, como está no celular, procurar esse lugar mais silencioso. E se por acaso você estiver gravando na rua e não for possível isso, tente aproximar o mais perto possível o seu aparelho de quem você for pegar a voz, fazer a gravação ali. E uma dica muito importante que eu sempre uso também é o fone de ouvido. Por incrível que pareça, o fone de ouvido normal, né, aquele que é mais fininho, ele grava também, né? Então funciona, é uma dica bem prática assim pra gente conseguir fazer às vezes até umas certas coberturas na rua. E outra coisa importante é a luz, óbvio, né? Eu costumo dizer que uma imagem só existe se tiver luz, né? Senão ela nada mais é do que um preto, né? Uma imagem escura. Então, usem a luz ao seu favor. E se você observar, quando você for filmar pelo celular, principalmente, algumas imagens ficam mais claras, outras ficam mais escuras. Então, o lance é você mexer, né, na posição mesmo ali, se você se autoposicionar para ver onde vai ficar melhor. Uma dica muito importante é verifique a quantidade de memória disponível no seu aparelho e a vida útil da bateria. Eu mesma já dei esse mole milhões de vezes, mas fica a dica aí. E uma coisa muito importante, gente, não deem zoom com a câmera do seu aparelho. Os smartphones não possuem lente de zoom e os recursos do zoom digital reduzem muito a qualidade da imagem. Então, se você quer registrar algo mais de perto, chega pertinho, assim, sabe? Realmente aproxima o seu corpo e o seu aparelho daquele objeto que você quer fotografar, registrar e filmar. Outra etapa importante, muito importante na produção do vídeo é a finalização. De nada adianta ter um conteúdo incrível, um roteiro super legal, se você não souber finalizá-lo, né, criativamente. Por isso a edição do vídeo, a edição do material é muito importante. E é exatamente na edição que você vai definir qual o formato ideal para o seu vídeo, para o seu público, realizar os cortes necessários e fazer os ajustes finais do projeto. Essa é a hora de deixar a criatividade fluir e usar todos os recursos, todos os elementos disponíveis e possíveis que você tem em mãos ali. A primeira coisa que você deve dominar são as funções de recortar, cortar, transições básicas, ajustar o áudio. Agora eu vou falar sobre alguns programas simples e gratuitos de edição de vídeo. O primeiro deles é o DaVinci Resolve. Ele foi criado para tratamento de cores e imagens, mas de um tempo para cá, ultimamente, ele também é um programa de edição de vídeos. E assim, ele é muito completo e vale a pena baixar ele, porque ele possui ferramentas avançadas se comparados assim a outros programas que também são gratuitos e até alguns pagos.
O queridinho da galera independente é o Shotcut. Ele é um bom editor de vídeos para quem está começando, justamente porque ele é muito intuitivo e o seu template, a sua interface é simples para entender e ele é todo em português. Então não tem muita dificuldade de você aprender a usá-lo sozinho, fora que existem milhões de tutoriais no Google. E uma dica muito legal que eu sempre dou é acessar bancos de vídeos gratuitos, né? Que isso pode incrementar ainda mais a sua edição, o seu trabalho de audiovisual. Alguns deles são os Pixels Vídeos e o Videvo. Todos são gratuitos, você digita lá no Google e vão aparecer. Continuando o papo sobre imagens, vamos falar agora um pouquinho sobre fotografia. A técnica fotográfica pode ser resumida em 2 pilares: a habilidade na operação do equipamento, da sua máquina, celular ou câmera profissional, e entender o comportamento da luz. Para começar, temos algumas dicas e conceitos básicos que vão te ajudar na hora de configurar sua câmera para as fotos. Lembrando que também serve para o celular, hein, galera? Bem, os 3 principais parâmetros de regulagem são eles: a velocidade do obturador, a abertura do diafragma e a sensibilidade, que nada mais é do que o ISO. Esses parâmetros são fundamentais para definir a quantidade de luz nas suas fotos, a área de foco e o movimento capturado. Aquele lance da foto ser tremida ou não, você consegue configurar a câmera e resolver essa questão. Lembrando, mais uma vez, que essas informações também são muito úteis se você for fotografar com o seu aparelho celular, né? Como que você faz isso? Basta você ir na configuração da câmera do seu aparelho e selecionar captura profissional, que esses mesmos recursos de ISO, diafragma e obturador vão aparecer para você. Outra dica é sobre a habilidade da operação do equipamento, né? Como que você vai lidar com o seu equipamento? É importante você saber segurar o seu equipamento de uma forma que, se você estiver com a câmera, você se sinta seguro para manipular, né? E assim você vai evitar fotos tremidas e sem foco. A luz na fotografia é um dos elementos mais importantes. Ela pode valorizar ou estragar todo o seu trabalho. Por isso, você precisa saber usar muito bem ela e explorar o máximo o seu potencial. Afinal, né, uma imagem ela pode ser de acordo com a sua escolha, mais clara ou mais escura. Então, a gente tem algumas dicas aqui para vocês agora sobre isso. O objeto principal sempre deve estar muito bem iluminado. Também é bom deixar o fundo um pouquinho mais leve, com uma iluminação suave nos detalhes, porque com isso você consegue fazer um contraste na sua foto. E assim, não limite a sua imaginação na hora de fotografar. Use a lanterna do celular, use o abajur da sala, até uma sacola plástica, acredite, pode servir para, né, gerar resultados ali inesperados. Para encerrar, vou falar um pouco sobre os recursos importantes na hora da edição. O primeiro deles é o balanço de cores. E esse balanço ele é justamente necessário para você ajustar o balanço de cores da sua imagem. Vocês já devem ter visto, por exemplo, fotos com muito amarelada, né? Por exemplo. Então, no programa que você for estar utilizando para editar, vai ter um botão que você consegue controlar, né? Conforme você for para um lado, ele vai ficar mais amarelado e para o outro lado ele vai ficar mais azul, né? E aí você mexendo nesse balanço de cores, você consegue chegar ao resultado que você deseja. E essa ferramenta pode ser também legal para você criar filtros em cima da sua imagem. Outro recurso legal é você dominar as técnicas de recorte, né, das imagens. E às vezes tirar alguns elementos da fotografia pode deixar ela mais limpa, por exemplo. E além de ser uma ferramenta que é interessante para você ajustar o enquadramento da sua imagem. Só lembra, gente, que se você diminuir muito o tamanho da sua imagem, você pode acabar perdendo a resolução dela, principalmente se for uma foto feita de celular. O controle do brilho serve tanto para corrigir uma imagem cuja iluminação não atingiu o efeito que você esperava, né, o efeito desejado, quanto para criar efeitos através da intensidade da luz, né, da mudança da intensidade da luz. É importante saber dosar esses ajustes, né, de brilho, porque eles são aplicados no mesmo grau em toda a imagem, né? Não vai acontecer só num cantinho que está mais escuro ou que está mais claro, vai se aplicar em toda a imagem. Então, pode surgir sombras, né, e acabar prejudicando o seu trabalho. Já quando há uma diminuição do brilho, a foto tende a se tornar mais dramática. A principal vantagem disso é que o escurecimento geral pode ressaltar, né, em uma área mais iluminada,
o que também pode aumentar o contraste da sua foto. O contraste entre os tons, inclusive, ajuda a delinear as formas, né? A realçar texturas, a criar diferentes tipos de atmosfera. Então, é o momento ali da edição de você buscar o máximo da sua criatividade. E também tem a questão da saturação. O ajuste da saturação serve para regular a intensidade das cores de uma fotografia. Esse atributo de imagem é definido a partir da maneira com que as cores se diferenciam do cinza. Algumas pessoas gostam de aumentar a saturação. Com certeza você já deve ter visto fotos muito estouradas, que nada mais é que a saturação. Por outro lado, exagerar nesse recurso pode causar uma sensação de superficialidade. Então, cuidado, né? A dica é apostar na sutileza. Por exemplo, você pode analisar o antes e o depois para checar se essa mudança está muito drástica. Ou, quando há pessoas em um quadro, né, na sua imagem, checar como que está o tom da pele dela, né? Se está muito superficial. Então, sempre quando eu estou editando uma foto, eu fico observando a pele das pessoas, né? Se tem pessoas na minha imagem por ali que eu vejo se está natural ou muito superficial. Mas vocês devem estar me perguntando, nossa, Luísa, onde que eu vou editar essas fotos? Qual programa que eu vou usar para editar essas fotos? Bem, sobre isso quem vai falar agora para vocês é a Alice. Agora, antes da gente ir para o nosso último módulo da oficina, eu vou passar com vocês algumas ferramentas de edição de foto. Então, para começar, vamos falar sobre o Photoshop e o Lightroom, que são 2 programas de edição profissional, ambos da Adobe. O Photoshop, ele trabalha como um laboratório, então tu consegue fazer recortes, efeitos, montagens, fusões, e é um programa que trabalha através de camadas. Uma das desvantagens é que ele não trabalha com o arquivo bruto, o arquivo RAW. Já o Lightroom, ele consegue trabalhar com esse arquivo e ele é um editor que funciona exatamente como um laboratório antigo de revelação. Então, todas as funções são baseadas na revelação da foto. Como alternativas gratuitas, a gente tem o GIMP, que é uma ferramenta que também possui várias das opções que tu encontra no Photoshop, como pincéis, filtros, recorte, tudo isso. E tem o Photoscape, que é um editor bem fácil também e totalmente gratuito. Já se você gostaria de editar suas fotos no celular, também existe uma opção muito boa. Existe um aplicativo chamado Snapseed, e esse é um aplicativo que te possibilita, inclusive, trabalhar com arquivos RAW. Ele possui vários efeitos, várias ferramentas de edições, de recorte, de perspectiva, é muito interessante. E esse foi o nosso módulo de conteúdo visual. Agora vocês vão ficar com planejamento e organização.